Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é uma live bônus, na verdade, essa semana toda, né? Vão ser lives bônus, só que com outro formato. Então, quem já estava acompanhando a gente no aquecimento da Semana Sua Carreira no Topo, sabe que lá no início de janeiro a gente começou a fazer, nem lembro mais a data, 9 de janeiro, se eu não me engano, a gente fez as lives de aquecimento, que eram lives que eu falava de sabotadores e falava sobre aceleradores de resultado para você ser promovido em 4 meses. Aí a gente entrou na Semana Sua Carreira no Topo, na semana passada, fizemos toda semana Sua Carreira no Topo, com todos os conteúdos gravados, aulas 1, 2 e 3. Depois, à noite, a gente pegava, voltava aqui, fazia as aulas complemento. E hoje, os conteúdos gravados, aulas 1, 2, 3. Foi. Agora foi. Não tá mais tendo retorno, gente. Agora deu certo. E aí, essa semana estamos com as aulas já começando, né? A turma começando a entrar. E aí, o nosso objetivo dessa live, das lives dessa semana, é justamente trazer para vocês cases de sucesso. Então, eu trouxe os meus alunos a semana inteira, cada dia a gente vai receber um aluno, e aí os alunos vão contar para a gente quais foram, o que aconteceu, qual foi o resultado que eles tiveram, como que estava a trajetória deles, e para a gente começar essa semana de conteúdo bônus, trazendo essa inspiração, gente, aí, lógico, super legal, são os meus alunos, tenho um orgulho gigante deles pelo resultado que eles encontraram, e é sempre muito bom estar com vocês, poderem ver outras pessoas que alcançaram o resultado que vocês querem alcançar. Ju, estamos lá no YouTube, então entra aqui na bio, vai lá clica lá no botãozinho de YouTube e aí você vai migrar para o YouTube. A gente está ao vivo hoje com a nossa convidada lá no YouTube, tá bom? Então, gente, todo mundo que entrar aqui, migrem lá para o YouTube, que é lá que a gente está fazendo oficialmente. E aí, gente, essa semana, então, o objetivo é inspirar você, porque às vezes a gente, para conseguir chegar no resultado, é sempre muito importante a gente ter cases de sucesso, né? Porque às vezes a gente acha que com a nossa história é diferente, mas que na nossa empresa é mais difícil, com o nosso gestor não vai dar certo. E, na verdade, não é bem assim. A gente consegue chegar nos resultados, então o grande objetivo é mostrar esse como através das inspirações. E a minha convidada de hoje... Oi, Renata, estamos lá no YouTube. Link na bio, clica lá em YouTube, você vai ser direcionado para o YouTube para o meu YouTube, porque com convidados eu sempre faço diretamente lá, tá, Rê? Então sai daqui e vai lá assistir tua xará lá no YouTube. Então, baseado nisso, hoje eu recebi a Renata, hoje eu vou receber a Renata, acabei de falar com outra Renata aqui no Instagram, então a xará da Renata, e a Renata é a nossa aluna, entrou no curso em agosto de 2020, e aí eu não vou contar a história dela, porque ela está aqui justamente para contar a história dela, então vai ser ótimo recebê-la e poder inspirar vocês com as histórias deles. Lembrando, mais uma vez, todos os dias a gente vai ter essa live às 19h03, cada dia eu vou receber um convidado, então público do Instagram, já saibam que toda essa semana vai estar sempre com essa carinha aqui, porque eu vou sempre receber a pessoa lá no YouTube. Mas eu deixo ligado aqui no Instagram justamente para que vocês possam saber que a live está acontecendo e migrem lá para a plataforma oficial, tá bom? Então, eu vou chamar agora a Renata aqui para conversar com a gente e aproveitem para fazer perguntas também para ela. Então, não fiquem tímidos em fazer questionamentos para a Renata, que vai ser ótimo. Oi, Renata! Boa noite! Oi, Lilian! Boa noite! Tudo bem? Tudo bom? Prazer ter você por aqui. Ó, o pessoal já está migrando do Instagram para o YouTube. Ah, legal, legal. Acho que quando você assiste, você também já sabe, né? Que quando eu faço com o convidado, tem que ir para cá, porque é melhor, a gente fica bem mais organizado. Isso. No Instagram fica os textos passando na cara da pessoa. Não ia. Renata, prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite. Vai ser ótimo. Aí, a sua xará já chegou. Já mandou bem. Boa noite, xará. Boa noite, seja bem-vinda. E, ó, Renata, para a gente começar,
Conta um pouco da tua trajetória, né? Porque você é uma economista de formação e aí foi parar no RH. Não é de agora, né? Já vem do RH antes. Mas conta pra gente essa história de pegar, ir pro RH e aí daqui a pouco a gente traz você pro seu momento atual. Mas conta essa história pro pessoal ouvir primeiro. Isso, boa noite, Lilian, boa noite a todo mundo que estiver assistindo a gente, é um prazer gigante estar aqui, eu agradeço muito o convite, Lilian, assim, é um momento muito especial para mim, né, que estive aí há um tempo, enfim, estou muito, assim, lisonjeada com essa oportunidade de poder compartilhar minha história, espero que faça sentido para todo mundo e agregue, né, todos que estão nos assistindo. Mas eu, como você falou, eu sou economista, então, assim, eu trabalhei mais de 10 anos na área financeira, né. Então, eu costumo brincar que o que eu sabia fazer muito bem era tudo de financeiro, né? Então, eu migrei passei por diversas áreas da área financeira e, por último, trabalhava com orçamento, que era uma parte mais estratégica, mais gerencial da área financeira. Mas eu sempre faltou uma pitada dentro de mim, né? Faltava algo a mais, né? Faltava aquele temperinho aí na minha carreira, na minha profissão. E eu sempre tive um olho muito grande, assim, com RH. Eu sempre admirei muito os processos de RH, então, assim, eu já tinha cargo de liderança na época, eu gostava de participar dos processos seletivos e entender também os processos do RH. Até que, num determinado momento da minha carreira, né, há 8 anos atrás, eu tive a oportunidade, fui convidada para ir para o RH, e foi aí que eu fiz a minha transição de carreira, e eu costumo brincar que foi aí que eu descobri minha vocação, né, a minha vocação de vida, que é contribuir com pessoas, com o desenvolvimento de pessoas, que é o que eu amo fazer, o que me traz muita felicidade, muita alegria no dia a dia. Que legal. E aí você começou, Renata, foi no Grupo Trigo, né, que você fez essa transição? Foi no Grupo Trigo, né, que é uma empresa de franquias, né, de algumas marcas aí do food service, e foi lá que eu fui convidada, porque eu já trabalhava muito próximo do RH, justamente por ser responsável por orçamento. Então, na prática, a gente tinha um acompanhamento muito, muito forte, né, com a área de RH. Então, eu estava ali juntinho, e o Grupo Trigo, ele é uma empresa que ele costuma olhar muito para dentro. Então, assim, antes de ir para o mercado, já existia realmente essa oportunidade essa atenção, né, para os funcionários que tivessem a aspiração de mudar de área. E isso aconteceu comigo, eu já tinha manifestado, né, que eu tinha um apreço muito grande pela área de RH, e pintou uma oportunidade, a minha chefe foi movimentada para assumir a área como um todo, e a cadeira, né, de orçamento e remuneração ficou vaga, e foi aí que eu fiz a minha transição de carreira, e estou aqui até hoje. Que legal, e aí me conta, mas você começou lá no RH, do Grupo Trigo, e aí depois você saiu, não lembro se você tinha ido para algum outro lugar antes, e aí depois você foi para a Davita, agora eu não lembro. Não, então, eu saí do Grupo Trigo, eu precisei fazer uma pausa, um pit stop, né, por questões pessoais, então eu fiquei 1 ano fora do mercado, mais ou menos, um pouquinho mais, pouquinha coisa, e aí depois eu ainda trabalhei no GPI também já à frente do RH também, né, segui aí com a minha vocação, porque era o que eu tinha descoberto, né, que eu queria fazer para o resto da vida, e aí depois que eu fui para a Davita. Ah, legal. Você já está na Davita há quanto tempo? Eu estou na Davita tem 2 anos e meio, exatamente 2 anos e meio. Eu entrei em julho de 2018. Caramba, uau. Quase 3 anos, né? Daqui a pouco. Isso, já. Do jeito que o negócio está passando rápido, tá? Exatamente, piscou o olho. E aí me conta, quais são as suas atribuições, ou eram, né? Porque você foi promovida. Isso. Então, quais eram as suas atribuições assim que você entrou lá? Em 2020? Isso, então. A Davita, né, ela, apesar de ser uma multinacional, ela é uma empresa, assim, muito jovem, né? É até legal você contar para o pessoal o que é a Davita, né? O que faz. Não é o Grupo Trigo, talvez algumas pessoas conheçam, né, gente? É do Espoleto, Le Bon Ton, Gourmet, isso, né? Então, isso, era do Domino's, mas não é mais isso. Agora, a Davita, conta aí para o pessoal o que é a Davita. Isso, a Davita é uma empresa de saúde, do ramo de hemodiálise, e ela é uma empresa muito jovem, agora a gente brinca que ela está adolescente, mas quando eu entrei era um bebê, porque tinha 2 anos só de Davita no Brasil. A Davita chegou no Brasil em 2015, mas a gente abriu a nossa primeira clínica em 2016. Então, imagina que, assim, é uma empresa que está em franca expansão, então está em crescimento. Então, assim, quando eu entrei,
até hoje, na verdade, a gente não tem exatamente os processos 100% definidos, a gente já está em construção. Alguns, obviamente, né, de lá para cá, em 2 anos e meio, muita coisa mudou, muita coisa melhorou. A gente, graças a Deus, eu faço parte da história e consigo contribuir para isso, ter a minha marquinha aí em alguns processos. Mas, assim, quando eu entrei, tinha 2 anos a empresa. Então, assim, tudo muito novo, assim, as pessoas eram muito novas, sabe? Era muito comum chegar na área e ver pessoas de 1 mês, 2 meses, assim, de admissão. Então, eu entrei meio que no olho de um furacão, assim, uma empresa que não é uma startup, mas que tem uma pegada de startup, porque por mais que tenha uma matriz, tem muita coisa interna, né? Então, assim, alguns programas até tem lá de fora, a matriz, ela, claro, alguns processos ela obriga que a gente faça, mas a gente também tem muita coisa que tem que trazer para a nossa cultura, e é um pouco inevitável. Então, por ser muito nova, quando eu entrei, eu trabalho na área de treinamento, já antecipando, né? Eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. Então, assim, muitas das coisas que hoje a gente roda, alguns programas, alguns processos, assim, eu ajudei a construir, porque eles nem existiam, né? Ou existiam de uma outra forma, que não era necessariamente a melhor. Então, no começo, quando eu entrei na área de treinamento, eu entrei para ajudar com treinamento e desenvolvimento organizacional, e éramos só eu e o meu antigo gestor, que foi o meu primeiro gestor. Então, depois que a área foi ganhando robustez, foi entrando outras pessoas, mas isso muito aos pouquinhos, né? Agora que a gente está com um outro formato. Mas isso tudo foi sendo construído aí ao longo do tempo, dessa jornada aí. Muito bom. Antes de eu te fazer outra pergunta, quem está aqui é a Érica. Ah, gente, minha pupilinha linda. Érica, encaminha lá a mensagem no grupo. Agora que eu lembrei que eu deveria ter mandado para o grupo, né, do curso, manda lá para eles, Érica. Me ajuda aí para avisar o pessoal para assistir. Caramba, como Ah, é linda. Caramba, tem que chamar o pessoal lá da turma para Pois vir. é, com certeza. E E Érica da Vita agora também, né? exatamente, Érica, gente, contexto, a Érica também é minha aluna, Érica. Érica e Carol, eu tô trabalhando aí o psicológico delas, a Érica ainda menos, que eu não falei com a Érica, mas a Carol já deu um toque, para criar essa coragem de Érica e Carol virem para uma live aqui também para contar as histórias delas, entendeu? Eu quero todo mundo contando a história. E, ó, Renata, me conta, o que estava acontecendo assim, né? Porque você pegou, entrou lá desde 2018, tá bom. Isso. Acho que chegou em 2020 e aí você começa a me procurar, né? Você me procurou para vir conversar comigo, e aí depois virou meu. O que estava acontecendo ali em 2020, ou antes, né, de 2020, que te motivou a vir me procurar e começar a pensar em todos esses processos que a gente oferece aqui na empresa? Isso, então, como eu falei, né, a Davita é uma empresa muito jovem, então tudo está acontecendo muito rápido, porque a gente está em franca expansão, então assim, além da gente ser uma empresa jovem, a gente está crescendo muito rápido. E o que eu percebi em 2020? Eu acho que assim, a pandemia, ela veio para, claro que, né, toda vez que eu penso, eu vivesse 20 vezes a pandemia, 20 vezes eu sofreria como eu sofri no início. Mas se é uma coisa positiva que me trouxe, foi essa reflexão, né? Acho que em algum momento... Porque o que acontece? Só voltando um pouco na história da Davita. Então, eu entrei lá como analista pleno, né? Eu não tinha cargo de liderança na Davita, eu entrei porque eu vi uma oportunidade de uma empresa que estava expandindo, que estava crescendo, multinacional, e eu achei que fazia sentido para mim, assim, eu fiquei encantada pela oportunidade de trabalhar com treinamento e desenvolvimento, que é o que eu amo fazer, então, para mim, fez muito sentido naquele momento. E aí a gente foi crescendo, eu fui crescendo junto com a Davita, fui ajudando a implementar os processos, como eu já até compartilhei. Só que uma coisa que a pandemia me trouxe foi essa reflexão. Em algum momento, eu parei e eu notei que eu não estava mais feliz com aquela minha caminhada, com o jeito como eu estava construindo a minha carreira. E aí, quando eu parei, eu olhei para trás, eu vi que eu sempre foquei, eu acho que assim, falando aí não só da época da vida, mas da minha carreira como um todo, né? Eu sempre focava muito nas minhas entregas, nas minhas realizações. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, de produzir resultado, muito responsável, mas eu pouco cuidei da minha empregabilidade, né? Assim, do meu aprimoramento. Eu não olhava muito para isso. Então, assim, eu acabava que ficava ali um pouco sucumbida com as minhas responsabilidades, mas sem parar muito para olhar. Então, todo esse contexto de ficar em casa. Então, assim, mais ou menos, não necessariamente em março, mas em algum momento da pandemia, logo no início, eu comecei a ver lives. E eu até confesso que no início eu tinha até um pouco de preconceito mesmo, assim, assumindo mesmo, que no início era muito desconhecido esse formato. Então, eu ficava assim, mas o que é isso? Assim, né?
E aí eu começou a me chamar a atenção alguns temas. Então eu comecei a entrar em um e outro. E aí, te trazendo para a história, assim, você era uma pessoa que eu já acompanhava, né? Eu já tinha uma profunda admiração. Eu comecei a te acompanhar nesse tempo que eu saí do Grupo Trigo, que eu fiquei sem trabalhar, que eu fiz esse pit stop na minha carreira. Como foi uma época também, eu Você estudei. começou a participar, porque foi em 2017? Ou foi em Foi 2017 ainda? Não, Foi em 2017. 2017. Foi em 2017 que eu conheci uma pessoa num curso que eu estava fazendo, e essa pessoa me colocou. Eu me lembro que quando eu entrei no grupo do RH que Inspira, tinha pouquinha gente, não tinha nem 100 pessoas. E, assim, é muito engraçado isso, porque eu até tenho outros grupos de RH que eu procuro, às vezes, para tirar dúvida mesmo, para fazer bench, né, com alguns projetos que eu quero botar, mas o RH que Inspira sempre foi um grupo, a minha fonte de conhecimento de RH. E eu também, adicionalmente a isso, eu também sempre te seguia. Então, assim, para mim, os seus conteúdos faziam muito sentido. Você era uma pessoa, literalmente, a palavra é a melhor palavra que te define, é inspiração, porque eu sempre gostei de ver. E eu sempre fui uma pessoa de ver muita coisa, mas eu nunca fui fiel, sabe? Eu nunca fui de seguir alguém. E com você, não. Você, assim, eu fui fiel mesmo, desde 2017, seguindo, acompanhando. Então, assim, quando eu olho para trás, sem brincadeira, assim, eu vou largando as pessoas, eu começo a ver, e aí depois outra coisa não faz sentido. Então, eu me senti um pouco perdida ali no ano de 2020, sabe? Aí eu começou a instalar isso dentro de mim. E, poxa, né, assim, eu cheguei até aqui, ok, mas o mundo tá louco, tá tudo mudando muito rápido, eu não tô me sentindo mais feliz com a minha trajetória, sabe? Então, era uma coisa muito interna minha. Então, eu falei, cara, não, eu preciso parar para organizar, focar em algo. E aí, e assim, em paralelo, adicionalmente a isso, tinha você com seus conteúdos, então estava sempre vendo as lives, acompanhando, e era muito engraçado isso, no contexto aqui da pandemia, né, naquela loucura, às vezes estava fazendo coisa de casa, né, trabalhos do lar, e estava lá você no celular, fazendo alguma live com algum convidado, aí eu ficava acompanhando, ouvia, assim, até mesmo lives que já tinham passado, mas eu estava vendo, aí voltava, quando era alguma que já tinha acontecido, eu voltava, e peraí, que essa parte me interessa, deixa eu ouvir de novo. E aí foi assim que eu cheguei em você em 2020, assim, eu agradeço muito a vida de ter me colocado no seu caminho, unido a gente, porque, assim, foi um divisor de águas para mim, sabe? Tudo que você conseguiu, assim, trazer, não só com seus conteúdos, né, mas, assim, toda a nossa trajetória aí, como sua aluna e também com o coach, né? Porque teve o coach também aí no meio do caminho, que foi quando eu te procurei para você me ajudar aí na minha jornada, porque eu precisava mudar, né? Aquele caminho que eu estava seguindo. É verdade. E aí, antes da gente, hoje meus gatos estão falantes, gente. Eu tô achando que não vão aparecer. Querem participar. Muito engraçado se eles estão falando hoje. Acho que eles estão querendo participar ativamente da live. Adorei. Vamos começar a falar das conquistas, dessa virada de chave que aconteceu em você. Eu queria, uma coisa que muita gente fala é assim, mas eu não tenho condição, Lília, é muito legal, mas assim, eu não tenho tempo, a vida é muito corrida. E eu sempre uso você como um exemplo, Renata, porque assim, você é a pessoa que vive uma situação bem puxada no trabalho e ainda assim consegue dar conta. Então, conta um pouco, antes da gente falar do resultado que você chegou em dezembro, como que é a sua rotina aí na empresa, né? Como é que é esse dia a dia seu? É fácil, se planeja aí na segunda, tudo acontece tranquilamente, tá aqui na live super tranquila, de boa, vai desligar aquela live, vai descansar, como é que é? Não, muito fácil, gente. Olha, ali, tranquilo. É o oposto, né? A gente brinca porque realmente, assim... Mas, sabe, Lilian, assim, de verdade, eu entendo. Então, assim, eu, mais do que nunca, assim, com certeza eu entendo quem fala isso. Eu não tenho tempo. Porque eu tive nesse lugar. Então, assim, por muito tempo eu tive nesse lugar de falar que eu não tinha tempo, que eu não conseguia, que eu tinha muita coisa para fazer, que eu trabalhava muito, eu tinha filho, marido, casa, pai, mãe, papagaio, periquito. Então, por muito tempo eu vivi operando desse jeito, sabe? E aí, por que eu falo muito da pandemia? Porque, assim, a pandemia proporcionou essa coisa de ficar o tempo todo em casa, né? O tempo todo ali. E não foi rápido, né? Foi o que eu falei, não foi um estalo rápido, foi mais ou menos no meio do ano mesmo, foi, se eu não me engano, junho, né? Que a gente começou o processo de coaching, que foi quando eu te procurei. Porque, de verdade, assim, eu estava muito insatisfeita, assim, com o jeito que eu estava levando a minha carreira. Já com quase 41 anos, né? Completei 41 anos no fim do ano, então, assim, eu sabia que o mundo muda muito rápido.
Claro que a concorrência é muito grande. E, assim, eu estou numa empresa que tem um caminhão de oportunidades de construir coisas novas, como eu falei para vocês, né? Assim, construir processos novos, construir programas novos. Então, assim, isso é muito aberto lá. Não é que, assim, tudo que eu vou sugerir vai ser aceito, mas tem abertura para isso. Só que eu não me sentia segura muitas vezes, justamente porque eu estava enferrujada, justamente porque eu não cuidei muito, assim, né, eu queria fazer uma pós, mas eu sempre colocava isso, sempre colocava 1000 problemas na frente. Então, sempre tinha, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso. Então, sempre ia ficando para frente. Eu estava, assim, no início do ano, eu estava fazendo um curso de língua. Ok, até aí tudo bem. Mas, assim, eu já achava que era muito. Eu fazia sábado e ficava, não, já sofro muito quando eu estou fazendo esse curso. E aí, eu nunca me esqueço do dia que eu vi, comecei a acompanhar, você, semelhante agora, né, você sempre lança a semana, né, na época da inovação, e eu lembro que já tinha tido uma turma, eu sou da turma 2, e a gente já estava fazendo processo, eu estava fazendo pós-graduação, eu estava fazendo coach com você, que também requer, né, demanda também, fora as atribuições de trabalho, e lembrando que eu trabalho numa empresa de saúde, pandemia, saúde, então, quer dizer, assim, ritmo frenético mesmo, a gente trabalhou muito, teve alguns dias que... E vocês ainda crescem por aquisição, né, Renata? Então ainda tem essa coisa de toda hora você tem novas clínicas, né? Então, Exatamente. Só gente crescer por aquisição é uma empresa que não cresce organicamente, ou seja, não vai contratando funcionário, treinando, ela compra uma empresa menor e coloca ali dentro. E para quem é do RH, é muito mais trabalhoso. Eu acho que talvez seria muito mais fácil vocês terem que contratar 100 funcionários num mês do que trazer 100 funcionários de uma outra empresa que pensa diferente e encaixar dentro da estrutura. Então, é super complexo isso. Então, e isso também traz um dinamismo, né, que nenhum processo seletivo deixaria, né? Por mais que você contrate muita gente, você não consegue trazer uma estrutura inteira de cara, né? E quando você entra por aquisição, sim, você na área de treinamento é um dos braços que sofre, né? Não, total, assim, sem contar que ainda tem, assim, a gente tem clínica no Brasil quase todo, então ainda tem essa distância geográfica, né? Ainda tem esse desafio, então, assim, a gente tem que estar perto, mas aí tinha uma pandemia no meio, então o meu trabalho também requer isso, muitas vezes eu estou viajando, então, além de eu trabalhar muitas horas por dia, né, ser, assim, um trabalho mais que requer muita energia minha, eu ainda tenho isso, que muitas vezes eu estou viajando, então eu passo 2, 3 dias, a semana inteira fora, ainda tem esse desafio aí pela frente. Sim. E eu também ficava nesse lugar de, assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, já estou com muita coisa, ai meu Deus, e eu literalmente pensei assim, quando eu comecei a ouvir o tema de inovação, né? Então, quando eu me lembro que você lançou a sua semana lá, que você estava lá fazendo as... Minto, ainda não tinha as lives. Quando eu comecei a me interessar, eu via uns pequeninos vídeos que você lançava aqui no YouTube. Então, aí eu até brincava, assim, eu até acho que, não sei se eu já comentei isso com você, mas era muito engraçado que eu botava, e você é tão didático que parecia que você estava me dando aula. Então, eu assisti, eu poder voltar aqui, interessante. Eu confesso que eu também não chego no nível tão avançado de anotação, mas um dia eu vou chegar nesse nível de anotar. Ó, Carol entrou aqui na. Carol, querida demais. A Carol é das anotações. A Carol é que faz as anotações. Ô, Carol, olha só. Prepare-se. Que a Érica também, é verdade. Prepare-se que você vai estar aí no rol, você e a Érica, para vir aqui falar também, hein, Carol? Vai se preparando aí para tirar a timidez. Isso aí. Eu vou estar assistindo. Mas aí eu comecei a assistir. Pode falar. O que eu ia te falar? Que eu lembrei, eu quero muito trazer isso para o pessoal. Então, assim, você trabalha para caramba, como é uma empresa de saúde e cresce por aquisição, gente. A Renata viajou durante a pandemia, então não tinha essa coisa de ficar necessariamente dentro de casa ali, né? No início até sim, né, Renata? Mas depois do tempo, foi. No meio do ano, viagem normal. E Renata, quando começou o processo, cismava que tinha que fazer pós-graduação para ser promovida. É verdade. Eu ficava encafufada com isso, né? Não, eu nunca vou ser promovida porque eu não tenho pós-graduação. Eu ficava... É muito engraçado. Mas conta aí, continua aí. É só um parênteses que eu lembrei dessa coisa da pós-graduação, eu tenho que falar. Mas sabe por quê? Talvez, assim, não foi só isso, mas isso com certeza, eu já sentia isso dentro de mim, mas eu fiquei muito mexida, porque na época que eu estava, né, parada, né, eu não estava trabalhando, eu fiz uma entrevista
E a menina falou isso para mim, ela falou assim, olha, seu currículo é maravilhoso, você, cara, é oriunda da área financeira, é difícil, né? Porque, assim, hoje em dia o RH é estratégico, então, assim, requer mais pessoas mesmo que venham da área financeira. Mas te falta uma coisa, te falta uma pós. Eu acho que eu fiquei com isso, assim, entranhado dentro de mim. Quando que você ouviu esse feedback? Tem quantos Eu anos? ouvi. Ah, tem 3 anos, vai fazer 4 anos, foi em 2017, foi quando eu não estava trabalhando. Eu Gente, ouvi isso, ela falou, a mas, recrutadora. talvez, se a gente fosse olhar lá há 3, 4 anos atrás, talvez até falassem isso achando que isso era real. Isso foi quebrado muito, né? Eu só falo que a gente só não quebrou ainda a própria graduação, porque o Ministério do Trabalho exige, mas é uma coisa que daqui a um tempo vai cair por terra também. Se a pessoa for boa e tiver um bom olhar, uma boa resolução de problema, ela vai ser promovida, ela vai ser contratada sem uma graduação, né? A gente está caminhando aí. Existem estudos futuristas que falam bastante disso. Empresas lá de fora já fazem isso. Então, o Facebook já está trabalhando dessa forma, o Google já trabalha dessa forma, Netflix eu acho que ainda não. Então, algumas já estão começando a quebrar. Eu acho que isso daí, daqui a pouco, vai virar uma nova tendência também. Então... Nossa, que legal, tá vendo? Então, assim, ou seja, esse sabotador que estava dentro de mim já era, né? Realmente. E aí, mas é que ponto. Aí tá, aí você começou a estudar lá, começou a ouvir lá o negócio de inovação e falava que você não tinha tempo para aplicar. Isso, mas aí tem um detalhe que eu esqueci de contar, que é muito importante. Eu era também aquela pessoa que falava assim, inovação, assim, porque quase não falava. Eu senti que em 2020 isso veio muito à tona também, ficou mais forte. Não sei se também eu tô com um olhar mais atento, mas assim, quase não se falava. E eu ficava assim, não, inovação, criatividade. Eu associava inovação à criatividade. Ter ideias inovadoras, e assim, tem que ter uma ideia mirabolante, eu tenho que acordar um dia. Eu não sou essa pessoa. Eu sempre falo, eu enchia a boca, é muito engraçado que agora eu falo o contrário, eu fico chateada se falar o contrário. Eu falava, não, mas isso não é pra mim, eu não nasci com isso. Eu queria tanto ser uma pessoa criativa, sou zero criativa e tal. Aí o que deu o estalo, de verdade, assim, de verdade. No dia, eu me lembro até o dia, era um sábado, eu tava limpando a casa. E o meu marido, a gente se dividia aqui nos afazeres domésticos, fazer o quê? Era a vida, né? Não tinha jeito. E aí, eu só lembro você falando lá que inovação é resolução de problemas críticos. Eu nunca vou esquecer essa frase. Juro, era um sábado à tarde. Quando você falou aquilo, acho que, assim, claro que eu tô brincando aqui, mas, assim, já estava fomentando, né, dentro de mim. Eu já estava vendo vários, acompanhando seu material. Aí eu já tinha essas autoras começado a ler. Eu tô brincando, que não foi exatamente, mas, assim, a frase acho que foi, assim, a gota d'água. Realmente foi a cereja do bolo. Sim, e aí, a partir daquele momento... É o clique, é aquela frase que dá aquela virada de chave do mês, né? Foi. E aí que eu me toquei, né? Que assim, cara, isso é uma coisa que eu criei dentro de mim, que inovação não tinha nada a ver com ter uma ideia mirabolante, acordar com uma super ideia e ficar milionária com isso, que eu achava que eu não queria ficar milionária, porque eu não ia ser essa pessoa que ia ter essa ideia fantástica. E aí eu falei assim, não, preciso me aprofundar nesse tema, brincadeiras à parte, eu falei, né, falei, não, agora realmente eu preciso me aprofundar. Aí eu vi todo o seu material, varri todos os seus vídeos lá do YouTube, e coincidiu, porque assim, agora eu não vou lembrar se você estava lançando os vídeos porque você ia lançar a segunda turma ou se já estava lá no YouTube, mas eu acho que já estava até, eu que nunca tinha assistido. Tinha bastante vídeo no YouTube. Tinha. Não na quantidade que tem agora, né? Então agora realmente não, tinha, mas provavelmente tinha vídeo também da semana. Provavelmente tinha alguns vídeos específicos para a semana de inscrição. Deveria ter hoje, com certeza. E aí, depois disso, eu ainda fiquei muito insegura, achando que eu não daria conta. De novo, que não ia ter tempo, por conta da pós, por conta do meu curso de idioma que eu faço, e por conta do trabalho, né? E a minha vida pessoal, etc e tal. Então, eu achei assim, não vou conseguir botar mais um curso, é loucura. Assim, não é possível, vou morrer. Não vou conseguir dar conta. Vou pagar à toa. Todas essas inseguranças que batem mesmo. E eu, assim, de verdade, eu super entendo. Porque, assim, a gente tem que ficar conciliando os pratinhos, não tem jeito. E aí, eu comecei, na semana teve as lives. E aí, sim, as lives que, assim, que foram assim, a resposta que eu precisava. Eu me lembro que eu entrei no WhatsApp, você criou um grupo do WhatsApp, criou o grupo do Telegram, entrei em tudo.
porque eu falei assim, isso precisa fazer sentido para mim. Eu já entendi que, assim, eu quero fazer, mas, assim, eu quero ver o que eu vou fazer, como é que eu vou gerenciar o meu tempo, e também esse com o processo, obviamente, não é o tema hoje, mas é claro que eu também trabalhei isso com você me ajudou muito nesse processo de gerenciamento do tempo, me sinto outra pessoa também. Mas aí eu fiquei assistindo as lives, e aí quando terminou, eu falei, não, eu preciso, assim. É isso, pelo contrário, não é assim, eu não posso pensar na falta de tempo e assim, não vou fazer, é justamente o contrário. Isso vai me abrir portas, isso vai me levar para um outro patamar, isso vai fazer mudar minha cabeça, me dar segurança e fazer com que eu cresça, e, enfim, siga o caminho porque, assim, de verdade, Lilian, assim, em julho e agosto, eu queria ser promovida, mas eu queria mais ter segurança e saber onde eu estava pisando, saber, assim, onde eu quero chegar, né? Que era uma coisa, assim, que era muito nebuloso para mim antes, né? Muito bom. E aí, foi aí que eu vi, falei, cara, é justamente o contrário, não é que eu não tenho tempo, não vou fazer, é o contrário, eu vou fazer para ter tempo e ter as conquistas que eu preciso. E aí, enfim, foi aí que eu resolvi me matriculei, fui uma das primeiras a me matricular, ganhei até o bônus, ganhei tudo, com direito a tudo. É verdade, porque tem que aproveitar, né? Já que decidiu, tem que aproveitar tudo. Eu fiquei alugando o Lucas na época, era o Lucas lá, que mandava, não sei se ele ainda Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando nisso, né? Como é que você considera que era o seu posicionamento antes, né? Então, tanto seu posicionamento na empresa, com diretores, com gerentes, enfim. Como é que você se via antes, né? Quando você ainda estava ali. E esse é um assunto interessante, você falar dessa questão de perdido, porque eu vejo muita gente hoje na nossa na audiência, né, que vem chegando a cada dia nas redes sociais, as pessoas, elas estão muito perdidas, né, e algumas falas assim, eu quero me encontrar, eu gosto de muita coisa e eu não sei aonde que eu foco, eu não sei exatamente aonde eu quero chegar. Então, assim, eu quero ter, obviamente, todo mundo quer ter uma vida confortável, todo mundo quer ter independência financeira, todo mundo. Essa parte eu acho que é meio, é um padrão, né? Acho que ninguém tá aqui falando, não quero ter vida confortável, não, só quero conseguir pagar os boletos e passar aperto no final do mês. Ninguém tá pensando assim. Mas ter uma clareza de aonde a pessoa efetivamente quer estar, em quanto tempo, ter ali um desenho, são poucas as pessoas que têm. Então, como é que você hoje define o seu posicionamento antes, as coisas que você pensava antes do curso? E aí depois a gente vai falar do resultado pós. Sim. Então, antes do curso, eu não tinha, primeiro, eu não tinha noção da quantidade de resultado que eu gerava para as empresas que eu passei, não só falando da Vida, mas falando do todo, assim. Porque foi o que eu falei no começo, eu trabalhava, eu produzia, né? Eu trabalhava assim, aquela coisa, acordava cedo, começava a trabalhar, ligava o computador 8 horas da noite, terminava muito tarde. Eu não parava para pensar, eu ia muito no automático, meio não, totalmente no automático. Então, assim, eu vivia para trabalhar, gerar meus resultados e ponto. Mas quando eu falo de resultado, não necessariamente olhando como aquele resultado ia me levar para outros patamares, gerando resultado, ponto. E aí, quando eu senti necessidade de parar, fazer esse pit stop, olhar para trás, né, revisitar o que eu fiz, né, o que eu realizei até então, como eu podia organizar isso tudo, utilizar as minhas forças, concentrar minha energia, mas de uma maneira estruturada, sabe? Assim, uma coisa engraçada que o curso me trouxe, eu consigo ver hoje que eu tenho um ferramental que eu não tinha, mas tinha algumas coisas, Lilian, que eu fazia de uma forma muito amadora, que eu já fazia sem saber que tinha uma metodologia ali, sabe? Nem eu tinha noção. Então, assim, isso é muito engraçado, é um mix, claro que a maior parte eu aprendi, obviamente, muito, na maioria das coisas no curso, mas tinha coisas que eu já fazia. Então, eu me vi dessa forma, assim, antes eu ia, meio que gerava ali, trabalhava, esperava, né, que as coisas acontecessem, né, que eu fosse promovida, eu fosse reconhecida. Mas o curso, ele me trouxe, entre outras coisas, esse processo como um todo, né, me trouxe, entre outras coisas, muita segurança, né. Primeiro, a clareza de tudo que eu realizei, tudo que eu posso realizar, né. Me trouxe muita segurança, né, disse assim, cara, agora eu sei, sabe, eu tenho ferramental, eu sei que se eu fizer esse caminho, eu vou ter resultado. Se eu não fizer isso, pode ser uma escolha, pode ser, tá tudo bem, pode ser que eu não consiga fazer tudo que é para fazer, mas assim, eu sei o terreno que eu tô pisando, eu sei onde eu quero chegar, e eu sei o que eu posso fazer com isso aqui para chegar nesse lugar, sabe? Sabe assim, antes não, era, vamos fazendo. É isso. Então, E esse assim, fazendo é um problemaço. Acho que para você agora você tem mais clareza disso, né, Renata? Porque às vezes a gente fica na maior boa intenção do mundo,
em fazer as coisas, porque eu vou fazer um monte de coisa, a empresa vai ver, vai me reconhecer por isso. Mas quando você está fazendo muito operacional, e essa semana que a gente passou agora na semana passada, eu falei muito sobre isso. Quando você faz muito operacional, você não tem clareza do resultado que você quer chegar para você, não é para a empresa, primeiro para você. Tudo que você está fazendo é um esforço meio que sem propósito, sem direcionamento. Então, a chance de você estar gastando tempo com coisas erradas é altíssima. E não é que hoje você trabalha menos, você continua trabalhando tanto quanto antes. A diferença é que agora a roupagem, quando você olha para o que você está fazendo, é outra. Você sabe que você está fazendo aquilo ali porque determinada ação vai te gerar determinado resultado. E é completamente diferente. A grande maioria das pessoas não conseguem ter essa clareza. Isso. Assim, é quase uma organização, né? É quase uma arrumação que a gente não faz arrumação de armário, de gaveta, é quase uma arrumação da carreira. É fazer algo, mas assim, você saber que você está fazendo de uma forma estruturada. Então, antes, eu sempre tinha aquela sensação de eu trabalhava muito, não era vista, ou, não, ou demorava para ser reconhecida. Era reconhecida, né? Eu era reconhecida, mas assim, o tempo era muito grande, reconhecimento, e não necessariamente da maneira que eu gostaria que fosse, né? Não da forma que eu gostaria que fosse. Então, assim, o processo era mais moroso, eu tinha que me dedicar muito mais. Igual você falou, assim, claro, eu continuo trabalhando muito, continuo, assim, tendo um nível de entrega grande, mas agora, assim, tá organizado. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, de novo, né? Assim, quando eu olho, eu posso optar em não fazer porque não estou no momento, mas eu sei que eu tenho que fazer, seguir esse caminho para chegar nesse resultado. Se eu seguir nesse caminho, eu vou chegar em outro resultado. E não assim, vamos lá, deixa a vida me levar, né? Tipo Zeca Pagodinho, né? Onde eu for, é o que eu vou chegar. É o que eu vi falando, vida Zeca Pagodinho, é a pior coisa que tem. Exatamente. E então, agora esse depois, né? Depois que você entrou no curso, você já começou a falar aí um pouco, mas me traz um pouco mais o que mudou, especialmente lá, né, na sua relação com a empresa, com a diretoria, com as pessoas, o que você sentiu que mudou? E só avisar, Claudinha, a gente está lá no YouTube, então migra lá para o YouTube para você ver a Renata, senão você vai ficar aqui só ouvindo a Renata de fundo, tá? Migra para lá. Conta aí, então, pra gente, como é que foi esse posicionamento? Então, lá, você entrou no curso, você entrou na turma de agosto, que foi a segunda turma, você entrou lá no final, meados de agosto, já de meio para fim. E aí você entrou na turma de agosto, e aí o que aconteceu depois disso? O que foi mudando nessa, além de ter uma organização, estrutura, perceber aonde que você ia concentrar seu esforço, o que mais que você gerou de resultado? Começou a mudar em você e no seu posicionamento? Isso. Então, primeiro de tudo, muita segurança, né? Em saber que, cara, agora eu vou seguir esse caminho e esse caminho vai me levar. Então, assim, o curso me trouxe muito ferramental, que eu uso, assim, muito, e é uma coisa, assim, que eu acho importante compartilhar, é que, assim, não somente o projeto, claro que o projeto é o mais importante, mas hoje eu consigo aplicar diversas ferramentas no meu dia a dia. Então, isso também foi muito importante para mim, para me ajudar no meu dia a dia, a começar a alcançar os meus resultados de uma forma mais estratégica, de uma forma mais profissional até, né? De uma forma mais organizada. E aí, eu fui me sentindo mais segura. Então, assim, o curso, ele me dava uma oxigenada. Então, assim, a gente tem os encontros ao vivo, né? E uma coisa também que é muito legal de falar, de compartilhar, é que o curso ele também dá uma flexibilidade. Como eu tenho acesso ao aplicativo, ao computador, eu posso ver em diversos momentos. Então, assim, eu já assisti minhas aulas voando, né? Viajando nas viagens de trabalho. Ou então, assim, tô assistindo a aula já na hora de dormir, depois você passava lá um dever de casa lá no módulo, aí no outro dia eu assistia de novo para poder fazer o dever de casa. Então, assim, ele dá uma flexibilidade. E aí, com isso, eu fui me sentindo cada vez mais segura e aquilo foi fazendo muito sentido. Então, eu consigo aplicar no meu dia a dia, são ferramentas práticas, são ferramentas que, assim, é possível aplicar em qualquer área, ela não é uma área específica. Então, eu lembro, assim, toda vez que eu falo com alguns amigos, que eu compartilho do curso, que eu falo porque eu sei que, assim, vai ser possível aplicar em qualquer, assim, área, qualquer tipo de negócio, independente de, assim, não é focado no negócio, não é focado numa área específica, é focado no seu dia a dia, mesmo nas suas realizações, ou se você é um empreendedor, ou se você está no corporativo, enfim, seja lá onde for, você consegue aplicar. E aí, com isso, eu fui me sentindo mais madura, muito mais amadurecida e muito mais segura, né, dentro das minhas relações, dentro das minhas entregas. E, assim, rapidamente, assim, eu fui vendo que as próprias pessoas, assim, da companhia, assim, minha chefe, meus pares,
foram notando e foram falando, né? Foram compartilhando comigo, assim, como você está diferente, nossa, como você mudou. E eu também conseguia fazer algumas entregas importantes aí nesse segundo semestre, e que, sem dúvida, o curso me ajudou a alavancar essas entregas. E aí que culminou, né, como você até já compartilhou no fim do ano, quando eu recebi uma promoção. Então, eu saí de um nível de especialista para uma coordenação. Então, hoje tem uma equipe. E fiquei, assim, absurdamente feliz e tenho certeza que, assim, nunca foi só sobre inovação, né? Quanto que o curso foi, assim, fundamental e toda essa história foi fundamental para ter chegado aí no fim do ano com esse resultado. Não, muito bom. E aí, uma das coisas que você falou que eu gosto bastante da gente trazer é que o que aconteceu também para a gente poder usar em qualquer local, né? Quando eu comecei a estudar inovação, especialmente, falava-se muito em produto. Só que, gente, eu sou de RH, né? Então, eu, por ter feito uma trajetória em RH, as metodologias me chamavam a atenção, mas eu falava assim, preciso trazer isso para dentro de uma rotina interna na empresa. Então, quando a gente pensa em produto, em serviço, a metodologia ela é bem tangível, né? A gente consegue enxergar. Por isso que a gente acha que a gente tem que ser tão inovador, porque a gente acaba associando a Uber, iFood, grandes marcas que inovaram num segmento que ainda não existia e passaram a ganhar muito dinheiro ali. Só que quando a gente olha para dentro de uma empresa, então, para você que é da área de RH, a Érica, que agora foi trabalhar com você, né, a Carol, que é da área de projetos, isso sempre me chamava atenção, que eu falava, bom, eu tenho que conseguir aplicar essa metodologia lá dentro. E aí, depois, quando eu abri minha empresa e comecei a atender pessoas, né, a mentorar pessoas individuais, como foi no seu caso com o coaching, caiu de tudo aqui. Então, eu já atendi engenheiro, já atendi gente de marketing, já atendi gente de RH, já atendi economista, já atendi tudo. Então, as coisas começaram a se encaixar para ser um modelo mais... o formato, ele tem que ser flexível para todo mundo aplicar. E tem uma coisa que você falou que eu gostei muito, Renata, que é uma coisa que eu falo logo no início do curso, que existe uma metodologia ponta a ponta, que a pessoa pode colocar tudo, e se ela colocar tudo, ela vai chegar lá no resultado, mas todas as ferramentas, elas podem ser aplicadas de forma individual. E essa aplicação individual tem que ser sempre observada, porque a gente tem oportunidade no nosso dia a dia de aplicar individualmente essas possibilidades, né? E foi o que você acabou fazendo. E aí acabou gerando, não só, né? Você também está lá com o seu desafio, mas você também foi aplicando no dia a dia as ferramentas de forma pontual. E por último, um ponto importante para trazer, até numa pergunta minha para você, é que uma preocupação que eu tinha e eu tenho com todos os meus alunos não é fazer você chegar à promoção. Chegar, às vezes, à promoção é fácil, né? É fácil, né, gente? Não vou abonar isso, porque não é tão simples assim. Mas tem que ser consistente. E a consistência é que é o mais importante nesse processo. Hoje, minha pergunta para você, ô, Renata, você sente hoje que essa promoção que aconteceu com você em dezembro, ela foi algo de, não, a Renata fez aqui uma entreguinha pontual e aí a gente promoveu, ou foi por conta de uma mudança sua de postura, de posicionamento, de mentalidade dentro da empresa que te levou para essa promoção? Não, sem dúvida nenhuma. Foi uma mudança de postura, de posicionamento, sem dúvida, sabe, Lilian? Porque isso eu falei, porque assim, entregar muito eu já entregava, assim, não o volume em si não mudou na minha vida, né? O volume de trabalho, o volume de. Mas, assim, o meu posicionamento hoje é totalmente diferente. Então, assim, quando eu tenho convicção, assim, quando eu começo um projeto, eu consigo de uma maneira organizada olhar o todo. Então, antes eu ia fazendo, era aquela coisa muito mão na massa, sabe? Agora não, agora eu já consigo olhar de fora, olhar o macro para depois ir para o detalhe, sabe? Então, assim, isso foi me trazendo tanto a clareza quanto a segurança no dia a dia. E aí, automaticamente, assim, eu fui percebendo, eu fui percebendo que as pessoas estavam percebendo. Não foi uma coisa assim, aí eu comecei o curso e já, né, imediata. Em algum momento, no dia seguinte... Eu acordei ótima já, acordei diferente. Exatamente, eu peguei o curso, exatamente. Mas, assim, no meio do caminho, eu comecei a ver que as pessoas estavam me tratando de uma forma diferente,
entendeu? Que, assim, o que eu falava, assim, é porque, assim, não é que antes eu não era ouvida, mas, assim, é diferente, entendeu? Assim, antes eu era ouvida, ok, algumas vezes sim, outras não, mas agora, assim, eu consigo mensurar os resultados, as entregas, entendeu? Assim, a gente vai fazer isso, a gente vai entregar isso com esse resultado, com esse foco. Então, agora eu consigo efetivamente mostrar os resultados, mostrar, assim, o caminho que a gente vai seguir é esse, e a gente vai alcançar esse resultado com esse caminho. Então, e aí isso passou a ser visto, claro, obviamente, né? Como eu falei, no meio do caminho, né? Eu brinquei, né? No meio do caminho, mas porque eu já comecei, as minhas entregas começaram a mudar, meu posicionamento começou a mudar, minha segurança começou a mudar, então isso é um combo, né? Aí automaticamente, assim, as coisas, os caminhos começam a se abrir, e por Sim. isso que eu divulgo mesmo para todo mundo, porque assim, não tem essa. Eu já ouvi de amigos assim, ai, mas assim, como é que eu vou fazer isso? Tem que fazer um projeto. Gente, para de focar no projeto, para de pensar só no projeto. O projeto vai acontecer, lembra? É o contrário, não é assim, eu não tenho tempo, vou fazer. Como que eu vou fazer um projeto, mais uma coisa na minha vida? É assim, é o contrário. Você vai fazer, vai te abrir portas, você vai se sentir seguro, vai ser um posicionamento vai mudar, e as coisas automaticamente vão acontecer. E eu brinco, eu faço projetinhos, porque eu vou aplicando pontualmente, justamente no meu dia a dia. E aí as portas vão se abrindo, e você vai se sentindo mais encorajado, empoderado para fazer. Empoderado. É isso Adorei. aí. E é interessante porque essa foi uma frase que eu ouvi hoje, sabia? De uma pessoa aqui do Instagram, aqui, né? Porque eu tô, gente, também no Instagram. Aqui no Instagram, falando isso para mim, que você empodera muitas pessoas, tal, seria bacana pensar. Isso é legal. Sim. A Renata, só que está me perguntando se eu já atendi alguém com TDAH. Eu não sei, Renata, porque olha só, é interessante isso, né? Porque a Renata, ela descobriu que ela tem TDAH. TDAH. Só que hoje a gente tem muitas distrações. Sinceramente falando, eu acho que todo mundo hoje que faz muita coisa, se fizer um testezinho, vai dar ali algum nível de distúrbio, de déficit de atenção, porque a gente está sendo muito estimulado em vários locais ao mesmo tempo. E eu vou te falar por mim, Renata, eu sempre fui, eu acho que a própria Renata, que também sua xará, que está aqui comigo, Renata Campos, eu não sei se isso, são muitas de Renata. Gente, eu tô no YouTube, tem muita falando aqui no Instagram e no YouTube. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu senti. Eu comprei vários cursos ao longo da minha trajetória que eu não conseguia fazer, mas era por N motivo, não é porque necessariamente eu tenho déficit de atenção. O curso não me interessava, em algum momento me desengajava, ou a minha prioridade mudava. Também muda muito uma questão de acompanhamento. A própria Carol que está aqui fala muito, né, desse acompanhamento que eu acabo fazendo, muito individual. Eu encho o saco dos alunos mesmo para tocar, para fazer, para tirar do papel. Eu fico o tempo inteiro acompanhando porque eu quero que vocês consigam chegar no resultado que eu falo que dá para chegar, porque dá para chegar no resultado. Você chegou, você está aqui justamente para isso. Eu já atendi gente, Renata Cortez, né, com depressão. Então, eu já atendi gente ansiosa, já atendi gente depressiva, que, na minha opinião, é muito pior. Porque uma pessoa depressiva, quando ela entra num processo, ela já entra achando que vai dar errado. Então, ela já entra pagando para provar que não vai dar certo. E o trabalho é você falar assim, cara, assim, vamos mudar essa mentalidade. E a pessoa está num processo muito mais complexo mentalmente falando. Então, eu acho que para atender um depressivo, como é muito pior, eu acho que TDAH todo mundo tem um pouquinho, pela quantidade de informação que a gente já tem hoje. E eu fico muito feliz de ver. Renata, não sei se você teve essa sensação, Renata, você já comprou algum curso, você foi desanimando no caminho, que você largou, não sei se você teve isso. Com certeza, vários, não foi um só, não. Já comprei vários cursos, nossa senhora, assim, já desisti. Eu já desisti até de uma pós mesmo, uma pós presencial, antes da pandemia. Então, é isso, assim, isso acontece, exatamente. Eu não lembrava disso. Tentei, desisti, tranquei. Não vou falar o nome para não expor aqui, mas assim, a instituição. Mas eu fiquei uns 8 meses, 9, e desisti, porque assim, não me agregava, assim, não fazia sentido para mim, sabe? Sim. Mas é isso, assim. Quero que você dê 2 conselhos aqui. Primeiro conselho, para quem entrou na turma, comprou, fez lá sua inscrição e vai começar com a gente. Qual é a dica que você dá para essa pessoa, um conselho que você dá, você que já é veterana, já está há 5 meses com a gente, né? Porque foi promovida com 4, mas já está com a gente há 5. Qual o conselho que você dá para quem está entrando agora com a gente?
Meu conselho é, primeiro, baixa o aplicativo, porque o aplicativo, ó, é a luz da vida. Lembra que eu dei esse conselho na turma uma vez? Porque é ótimo, eu tô falando sério, não é brincadeira, porque você consegue ver no metrô, você consegue ver em lugares que você não tem internet. Mas, assim, brincadeiras à parte, óbvio que esse é só um mini conselho. Olha, Mas o meu conselho... eu gravei um vídeo, depois que você falou do aplicativo, e eu nunca tinha me dado conta que eu não falo do aplicativo. Pois Aí eu é. gravei um vídeo e botei agora no curso explicando o nome do aplicativo, como é que vai, Viu? porque você pode Porque o assistir aplicativo... as aulas. Você pode fazer download das aulas e assistir, né? Exatamente, o aplicativo é vida, porque imagina, eu viajando toda hora, aí eu tinha que parar, no meio do que eu estava vendo, eu não queria parar, né, eu não queria ficar muito tempo sem ver minhas aulas, e aí eu baixei o aplicativo e eu só vejo agora offline, porque o aplicativo, ele é, né, a vida, mas Ah, brincadeiras à parte, meu conselho é que vocês se dediquem, assim, vejam, assim, as aulas, né, eu já até comentei isso, as aulas são flexíveis, então você consegue assistir, voltar ao conteúdo, né, tem vários momentos que a Lilian passa lá, dever de casa, passa exercício para a gente fazer. Então, assim, volte, assista de novo, assim, uma coisa não ficou clara, porque isso vai fomentando, né, os conceitos dentro, assim, e aí você... Porque, assim, eu, pelo menos, a minha cabeça fica borbulhando. Quando eu estou assistindo as aulas, eu já fico pensando na minha realidade. Então, sempre vem alguma coisa do meu dia a dia, como que eu posso aplicar? Eu sempre fico pensando nisso, como é que eu posso aplicar no que eu estou fazendo atualmente. Então, é muito importante, assim, você dar um segmento, né, dar uma continuidade para a aula. Então, assistiu, achou que alguma aula ficou tão bem fomentada, volta, assista de novo, né? Em vários momentos lá do curso, você fala pra gente, pega material XYZ, não vou dar spoiler aqui, ou faz as suas anotações, então tem gente que vai ser do caderninho, tem gente que vai precisar fazer no próprio computador, mas, enfim, assista a aula, dê uma continuidade, sabe? Porque o curso vai te abrir portas, o curso vai te ajudar, você vai conseguir implementar na sua realidade, seja ela qual for. Então, assim, é muito importante que você dê uma continuidade, não pare no meio do caminho, porque às vezes, por mais que você esteja num momento assim, crítico, uma rotina, vai fazendo, desacelera, mas não pare de vez, entendeu? Dê uma continuidade para você ir até o fim. é isso aí, muito bom, gostei. E um conselho para quem está na dúvida, não sabe ainda se está aqui, se compra. Hoje, para variar, né, você sabe disso, então quem compra hoje tem um bônus, que é a sessão individual comigo. Então, vamos lá, qual é a dica que você dá para quem está aí na dúvida, se compra, se não compra, e tem até as 23h59 para tomar essa decisão? Olha, aproveite, porque essa sessão com a Lilian vai valer ouro e vocês vão querer mais. Então, assim, ainda bem que eu garanti a minha, porque eu ia ficar bem chateada se não garantisse as minhas horinhas lá de sessão. Então, fizeram muito sentido. Tanto que eu estou aqui para contar, não é à toa que eu estou aqui, né? Não é à toa que eu fechei o ano dessa forma maravilhosa. Eu nunca esqueço, assim, quando eu compartilhei com a Lilian minha alegria, minha felicidade. E eu devo muito a ela isso mesmo, assim, dela ter me ajudado nessa jornada. Então, assim, aproveite, assim, esse curso, ele, assim, eu falo de novo, né, tô repetindo aqui, mas é porque é verdade, assim, tanto que a Érica tá aí, a Érica, eu indiquei o curso, tem aí uma outra amiga também, que é minha comadre, então, assim, eu falo para todo mundo, porque ele realmente, assim, você consegue aplicar, então, assim, eu tenho amigos que são empreendedores, cara, legal, dá para fazer, você consegue, tem a turma, então, assim, a turma também é rica, né, você compartilha ali algumas situações, são diversos módulos que a gente teve, né, de bônus lá da nossa turma. Então, assim, é possível ver que, às vezes, uma pessoa traz uma dúvida, né, que pode ser uma dúvida sua, ou eu trouxe uma dúvida, então, assim, isso é rico de informação, você compartilha. Então, na nossa turma mesmo, então tem financeiro, tem a Carol que é projetos, tem as meninas de marketing, então tem outras áreas, então, entre no curso, que você vai conseguir. O Arthur, que é de outra área, do terceiro setor, não tem nada a ver. Terceiro setor, exatamente. Então, assim, é bem mesclado, é bem misto, e eu acho que é aí que está a riqueza, sabe? Então, por muito tempo da minha vida, eu passei focada, assim, eu tenho que fazer cursos de RH, tenho que fazer curso de RH, porque a minha formação é financeira, eu preciso focar em RH. E aí, como eu brinquei também em algum momento, assim, nunca foi só sobre inovação. Então, o curso, ele realmente, abriu a minha mente. Então, hoje eu tenho esse olhar para tudo, assim, para tudo. Às vezes, até compartilhando com meu marido, né, nas questões do trabalho dele. Então, eu consigo ter uma visão que o curso me trouxe, sabe? Que eu não tinha antes. Então, aproveite esse bônus vai fazer diferença.
porque para mim fez muita diferença nessas horinhas. A Érica está falando aqui, essa sessão individual salva a vida. Exatamente, salva mesmo. A Carol, inclusive, foi por conta dessa sessão. A Carol não vai colocar aqui, mas vou fazer spoiler, hein? Carol, nessa sessão que a gente fez, a gente desenhou ali um mapa de como é que ela conversava com o gestor dela, ela foi lá, conversou com ele e foi promovida. Agora, ela nem contou lá no grupo, né? Você deve ter visto pela não, ela é verdade. Pois é, a Carol foi promovida agora, tem semanas, tem acho que umas 3 semanas que a Carol também foi promovida. A Carol Carol e Érica entraram juntas, né? Então elas são da turma 3. E aí entraram em setembro. E Carol agora também chegou. Aí, ó, a Érica também comemorando. Ai, Carol, que linda! Você já conhecia a Érica, você trouxe a Érica para a turma, né? Foi lá, convenceu a Érica de se inscrever. Foi. Mas a turma também deu a possibilidade de você falar lá da vaga que você estava em aberto, e aí acabou trazendo a Érica. Então, fala desse processo ali de a vaga e aí a Érica falar com você. Agora vocês estão trabalhando juntas. Olha só que beleza. Foi isso mesmo. Eu estava com uma vaga, tinha sido recebida a promoção, então, por consequência, eu recebi uma vaga, né? Tinha a oportunidade de abrir uma vaga e um perfil muito específico dentro do RH, mas com um perfil mais, assim, estratégico, então eu estava com dificuldade, né, de ter um candidato ali, que era um perfil bem específico mesmo. E foi aí que eu tomei a decisão, falei assim, vou mandar no grupo, porque de repente alguém me indica. E aí a Érica se interessou, para minha surpresa, nunca imaginei que a Érica também era de financeiro, e também fez agora essa migração de carreira, e aí a Érica se interessou, fiz a entrevista com ela, e aí fui super aprovada, e tá aí, estamos muito felizes aí nessa jornada aí, um pouquinho menos de um mês, mas foi mais um presente do curso para mim, né, porque se não fosse o curso, né, eu nunca teria falado com a Érica, porque a Érica era de financeiro, então eu nunca mandaria a vaga para ela, né, e aí talvez a gente estaria aqui contando uma outra história agora, né. É verdade, eu te falei isso, né, no dia que eu falei, gente, porque quando você perguntou se podia divulgar a vaga lá no grupo, né, eu nunca passou pela minha cabeça a Érica também, porque eu falei, não, a Érica é planejamento financeiro, não é uma vaga de RH, colocar ali deu a chance, né, por isso que eu acho tão importante fazer networking, gente, networking é fundamental de forma estratégica, ó, senhorita Carol e senhorita Érica, preparem-se que vocês virão aqui também para poder contar a história de vocês. Carol já mandou assim, que isso. A história é super legal de conseguir ser promovida. Eu apoio, Carol, Érica. Renata, relaxou, Renata? Foi tranquilo contar? Foi, né? Érica tá mandando aqui que é hora de dormir. Érica mandou hora de dormir. Carol, muito bom, Renata. Assim, amei. Foi muito legal. Obrigada, eu amei. Os resultados, porque assim, do meu lado, mais uma vez, gente, eu vou estar sempre aqui fazendo o máximo para gerar resultado para vocês, mas tem os 50% do lado de vocês. Então, assim, os meus 50% eu tenho como fazer até onde me dá, até onde eu tenho meu limite. Mas depois disso são vocês que pegam, que fazem, que acreditam. Então, obrigada pela confiança, obrigada por ser minha embaixadora. Renata é a embaixadora oficial do curso, praticamente, indica todo mundo para vir para cá. Olê, gente, vale a pena. Muito obrigada, foi ótimo ter você por aqui. Parabéns, muito sucesso. Eu que agradeço. No curso, no coaching, um monte de coisa. Então, muito bom. Obrigada. Obrigada pelo convite, eu adorei. Espero, assim, ter contribuído, que é o que eu mais amo, contribuir com pessoas, é minha felicidade, é minha paixão. Então, espero que, assim, que tenha colocado uma semente. Se eu coloquei a sementinha em uma pessoa, já vou estar muito feliz. Se uma pessoa se matricular e falar assim, eu vi aquela doidinha lá falando e eu gostei disso, e resolvi apostar, então já vou ficar muito feliz, de verdade. Obrigada por tudo, viu, Lília? Obrigada a você. Pessoal, amanhã, então, estaremos aqui de novo. Amanhã eu trago a Júlia de Aquino para conversar também, para contar. Ela estava totalmente perdida e aí eu fiz ali uma estratégia também de carreira com ela. Ela fechou uma mentoria em 3 dias. Ela montou uma turma de 10 pessoas. Foi super legal a história dela. Amanhã vocês vão ouvir com detalhes. Quarta-feira eu recebo mais um convidado e na quinta mais um convidado. Então, eu espero vocês aqui amanhã no YouTube
Quem estava lá comigo no Instagram, que veio para o YouTube, se inscrevam aqui no canal, então não saiam antes de se inscrever. Parabéns mais uma vez, Renata. Lembrando, até 23h59 hoje está valendo o bônus, tá bom, pessoal? Boa noite. Obrigada, Rê. Beijo. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau.